Olá, aquele abraço para vocês. Estamos aqui com o nosso farol tricolor. Hoje, sem meu parceirão, o filhão Diego, está com outros compromissos profissionais, não pode estar nessa dobradinha. Mas estou gravando nessa quinta-feira. O Bahia venceu ontem o Nacional do Uruguai em Montevidéu por 1-0. Gol do Pulga, o Eric Pulga. Segundo tempo, o gol foi feito no segundo tempo. Uma partida pela Libertadores da América. É sempre um jogo muito difícil. Vide resultado de outras equipes. O Flamengo perdeu com um time pequeno da Argentina dentro do Rio de Janeiro. O Cruzeiro perdeu dentro de Belo Horizonte. Hoje, a essa altura, já estão jogando Internacional de Porto Alegre e Atlético Nacional da Colômbia. Um jogo que, se der empate, é muito interessante para o Bahia. Mas, como eu costumo dizer, se o Bahia quer chegar a algum lugar, tem que fazer a sua parte. Digo isso sempre, desde Campeonato Brasileiro, certames outros como Copa do Brasil, a Champions League, que é a Copa do Nordeste, digo isso sempre. Campeonato estadual, não tem campeonato estadual. Tem o clássico, 2 vezes, 4 vezes, ou coisa assim, que é um processo decisivo. Mas falemos do que é importante. Interessante mesmo esse resultado. No jogo de ontem, o primeiro tempo mostrou pressão do Bahia, mostrou, na minha visão, mais presença do Bahia no jogo, mas foi um jogo também de muita marcação. O Bahia teve boas oportunidades, uma delas, uma cobrança de falta do Lúcio Rodrigues, que não vem jogando bem, não atuou bem de novo ontem, mas fez uma cobrança de falta importante. A bola ainda bateu na quina da trave, na junção com o travessão, quase era um gol de falta, e o Lúcio poderia ter um outro ânimo. Ainda no primeiro tempo, isso aí por volta de 36, 37 minutos, 38, se bem me lembro. Ainda no primeiro tempo, já no finzinho do primeiro tempo, uma boa jogada de Cauli, jogada individual, um grande lance de Cauli, tem melhorado o Cauli. Ontem já fez uma partida melhor, sem dúvida nenhuma. Mas perdeu um gol, que ser um jogador mais ativo, mais vigoroso, mais disposto, ele poderia ter feito um golaço e se consagrar nessa Libertadores. Mas ele entrou na área e o goleiro do Nacional de Montevidéu acabou ficando com a bola. O goleiro Luiz Mejia. Esse foi um panorama do primeiro tempo. Um jogo onde o Bahia entrou para ter uma participação de uma equipe que não ia estrear o adversário, mesmo com o estádio cheio, mesmo não jogando no principal estádio, que é o Centenário de Montevidéu. Bom estádio, o de ontem. Mas, ainda assim, o Bahia entrou em campo para jogar o seu futebol. E, sou pelo justo, na minha avaliação, o princípio da escalação do Bahia ontem não me agradou. Eu não entendi o Bahia ter entrado em campo com a zaga formada por Canives e David Duarte. Não entendi. Eu achava que o Mingo, o Santiago Mingo, seria o titular, porque afinal vinha sendo o melhor zagueiro atuando pelo Bahia. Eu achava assim. Também fui conferindo e vendo que, na minha visão, antes da bola rolar, para não dizer que é aquele negócio do comentarista, onde eu estou naquela base do comentarista mesmo, na visão do comentarista, a coisa só acontece depois do jogo, depois do lance, depois do que for. Eu cantei a pedra na nossa live, que é o que eu faço sempre com o Diego, que o Diego faz comigo, que nós fazemos para vocês, amigos e amigas queridas que acompanham o nosso trabalho no Farol Tricolor, eu dizendo, já é tempo de Eric substituir Caio Alexandre. Venho falando isso e reforcei na nossa live pré-jogo. E ontem ele fez essa escalação. Eu me lembro que algum tempo passado eu dizia, já é tempo de tirar Jean Lucas do time.
já é tempo de tirar Cauli do time. E dizia também que o fato de tirar não caracterizava que o jogador não prestasse mais, que ele sairia da equipe e ficaria no banco, ou depois ficaria até como um imprestável. Não é isso. É um momento. E é justamente outros que pedem passagem. Eric ontem, segundo a minha avaliação, de que deveria ser titular, já alguns jogos passados, fez uma ótima dupla, aí sim, naquele papo de bolas altas, que aconteceu ontem, aquilo que o Rogério Ceni fala, com o David Duarte. O David Duarte, que sinceramente não me convencia. No jogo de ontem, ele me convenceu. Tomara que continue assim. É um jogador que não é menino, já tem 20 e poucos anos, 20 e tantos anos, já tem experiência de partidas, e ontem no esquema tático, aí eu sou pelo justo, daqui a pouco eu falo quando tratar da escalação, aí eu sou pelo justo, o Rogério Ceni, sua comissão técnica, sua equipe de retaguarda, eles fizeram um estudo do jogo e o que aplicaram correspondeu inteiramente. O Bahia fez uma atuação de uma equipe de primeira linha da Libertadores. Tomara que continue assim. Não tomou conhecimento do adversário. O Nacional não vem numa fase boa. Isso é um problema deles. Mas o Nacional não desceu de paraquedas na Libertadores de América. Tem título na Libertadores de América. É uma equipe tradicional. É uma equipe tradicional do continente. No aspecto mundial também, o Nacional tem suas qualificações. Não está bem. Problema dele. E outra coisa boa, aquilo que eu digo, fez 1-0, não tem que dar bobeira. Acho que ontem, por exemplo, o Bahia deu alguma bobeira, eu ainda estou falando do primeiro tempo e agora vou entrar falando do segundo tempo. O Bahia deu alguma bobeira depois de estar ganhando. Então vamos para o segundo tempo. No segundo tempo, o nosso esquadrão de aço ainda mostrou mais presença de ataque. E logo cedo, por volta dos 19 minutos, aí sim, eu me lembro exatamente 19 minutos, uma bela participação do William José. A torcida do Bahia é muito exigente. Tenho amigos, pessoas queridas, que há algum tempo já pegam no pé do William José. O William José entrou e tem correspondido. Já não é nenhum menino, mas ele fez um pivô por excelência. Aquela coisa do jogador alto, do jogador de porte físico e de conhecimento técnico. Ele fez o pivô para a bola chegar em Cauli. Cauli jogou no espaço vazio. Cauli não deu o passe para Eric Pulga. Mas ele foi ajudado. A jogada foi coordenada e fechada bem por Eric Pulga, mas teve uma participação importante de Jean Lucas, que fez o corta-luz. Porque o toque de Cauli, se fica por ali, aparece o zagueiro, dá confusão, tenta jogar para um lado, jogar para o outro, mas não, quando o Jean Lucas faz aquele corta-luz, depois do toque do Cauli da bola, a partir da presença de pivô do William José, chega Eric Pulga e faz um golaço. Um golaço. Pena que ontem o Flamengo tomou a cacetada dele em casa, tomou 2-1, e hoje a grande mídia só repercutia isso. E aí o espaço ficou pouco, mas não tem problema, a gente vai continuando. Eu sempre peço para vocês, e Diego principalmente chama isso, pelo like, que é importante, se inscreva no nosso canal, acesse o sininho aí para receber as notificações. A gente precisa muito e cada vez mais desse apoio de vocês. Para você que chegou agora, Diego, meu parceirão, meu filhão, sempre comigo aqui no Farol Tricolor, hoje por compromissos profissionais, não pode participar dessa gravação, hoje, quinta-feira. Mas foi esse o detalhe do segundo tempo. Um Bahia bem presente, um Bahia bem posicionado taticamente, agora com uma observação, para não dizer, basta ser professor para o cara ser ranheta, ficar observando. Mas é uma observação que eu já faço há algum tempo. O Bahia teve momentos, já estava 1-0, não precisava ir todo mundo para o ataque. Houve 2 contra-ataques do Nacional, um deles perigosíssimo. Os caras voltaram e a gente só tinha 4 na defesa. 4. Então, essa correção em termos de posicionamento precisa ser feita pelo treinador Rogério Ceni, que tem
méritos no jogo de ontem, que merece todos os nossos parabéns, porque ele, a sua comissão técnica, a equipe de retaguarda física, fisiologistas, médica, essa coisa toda, estão de parabéns porque estudaram o adversário, estudaram o que é essa competição, e ganhando fora de casa, o Bahia obteve ontem o seu primeiro grande resultado no exterior pela Libertadores, porque o Bahia já ganhou na Europa quando fez excursão, toda essa coisa. Tem que trazer esse detalhe porque a grande mídia também não sabe ou não pesquisa tão apurado como isso. Aí pelos anos 60, o Bahia andou excursionando entre o final dos anos da década de 50 para início da década de 60, o Bahia andou excursionando pela Europa e obteve grandes resultados, resultados expressivos, ganhando amistosos pela Europa. Voltando para o jogo de ontem. Então o Bahia entrou ontem com uma equipe que surpreendeu: Ronaldo, Arias, Canives, David Duarte e Luciano Juba. Luciano Juba vai ser lateral esquerdo, porque a outra opção do Bahia, que é o Iago Felipe, ele não está podendo. Iago Borducci, o Felipe já foi para o Mirassol. O Iago Borducci está contundido e vai ser com Juba. Essa defesa teve um bom posicionamento, que foi muito ajudada por Eric, por Jean Lucas e, dentro do possível, Everton Ribeiro, que não fez uma boa partida. Ontem cabia a substituição e isso foi feito. O Bahia também entrou, e eu não estou aí com aquela visualização que diga que domina essa parte, então eu vou no pico aqui e já eu falo da escalação com as substituições. Com Eric Pulga, Lúcio Rodrigues e Cauli, que vinha entre esse espaço de meio campo e aproximação. Quando é a melhor posição para Cauli jogar? Depois, e já nesse segundo tempo, e aí vou fazer esse fechamento agora, o Bahia tirou Jean Lucas e botou Rodrigo Destor. Everton Ribeiro saiu, entrou Caio Alexandre. Kaique substituiu Cauli. Ademir no lugar de Eric Pulga. E Lúcio Rodrigues, que não fez boa partida, quase faz um gol de falta, foi substituído por William José. O Bahia continuou com bom ritmo, mesmo depois das substituições. São coisas interessantes para a gente trazer para você. Dê o seu positivo, se inscreva no nosso canal, olha o sininho aí para você receber as notificações. Então, o Bahia mostrou para mim ontem uma coisa de muito agrado: personalidade. Uma equipe que jogou com personalidade. Uma equipe que apresentou postura tática, que é o que me agrada. Eu não gosto de banda voou, nem um toquinho para dizer que é o padrão CID, padrão Grupo CID, aqueles títulos que os mais jovens botam disso aí. Não, tiver que jogar, sair jogando, saia. Mas se a bola está na área, os caras estão cercando, nós já estamos metendo 1-0, já é segundo tempo, bicuda para frente. Não bicuda louca, mas joga para frente, sempre tem um atacante, sempre também, isso tem que ser treinado para o posicionamento do cara que aí vai mais para a esquerda, mais para a direita. Um cara com a experiência de William José, ele já não fica de costas para o goleiro da gente quando vai bater o tiro de meta, ele fica de costas para o goleiro, porque ele vê que a bola está chegando, ele se movimenta ali para a defesa adversária ficar baratinada, ficar esperta e às vezes se dando mal. Esse foi o jogo que eu vi. Pontos positivos: a boa observação da comissão técnica a partir do treinador Rogério Ceni sobre o desempenho de David Duarte. Eu sou pelo justo, estava altamente preocupado antes da bola rolar. E já no começo do jogo eu vi que a coisa estava andando direitinho. A outra coisa, Eric no lugar de Caio Alexandre. Acho que o Caio Alexandre colabora, um cara que vibra, que é bom de vestiário, que quando está no jogo faz aquela meiuca ali com a defesa. Ontem, por exemplo, ele não quis sair jogando quando não precisava. Ele tocou para frente. São duas coisas diferentes. É a defesa espanar de qualquer maneira para frente e a defesa tirar a bola da área, do espaço onde o adversário está forçando a nossa área. Pronto. Quando
quando dá para tocar, sai tocando. Puxa para um lado, puxa para cá, puxa para lá. Foi o que eu vi do jogo de ontem. O Bahia, sem dúvida alguma, me agradou bastante. Isso não é nenhuma novidade. Me agradou bastante por conta do que eu digo. A personalidade. O Bahia vinha tendo jogos com boas apresentações, mas os resultados não eram tão bons. Foi assim contra o Corinthians, aqui em casa. Foi assim contra o Corinthians. Foi assim, isso já era o brasileiro, né? Foi a primeira rodada do brasileiro. Foi assim contra o Internacional, em casa também, em que o Tricolor faz 1-0 e não consegue sustentar. O Corinthians teve jogador, o Bahia teve jogador expulso, que foi o Everton e tudo mais, dá certo. Mas dava para tentar. Chegou até o fim toma gol, e a torcida já estava com aquele ar de preocupação. E no fim, como é que vai? O time segurou bem. Então o Bahia vinha de partidas com boas apresentações, mas os resultados não estavam agradando. Não estavam agradando porque a torcida do Bahia é acostumada a ver o Tricolor, quando está bem, garantir-se dos resultados. Então, bem por aí, esse triunfo em cima do Nacional, do Uruguai, em Montevidéu, deixou a gente com ar de tranquilidade, com ar de que o Bahia não vai ficar saindo tocando aquela bola do goleiro para o zagueiro que joga para trás, que joga para o lado, que vem para o meio de campo, que volta para o lateral, do lado direito, do lado esquerdo, que volta para o outro cara no meio de campo. O Bahia estava fazendo o jogo dele e fez muito bem, com uma boa marcação, mas sabendo levar essa bola para o ataque. E essa bola levada para o ataque não necessariamente é no toque-toque, no tic-toque. Vamos daqui e dali, vamos tocando que a gente chega no ataque. Não, tem hora que tem que chegar no ataque, como foi feito muitas vezes. Olhava para Eric Pulga que estava aqui, bola em Eric Pulga, vai trabalhar Pulga. Ademir, quando entrou, que não fez uma boa partida, porque ali àquela altura já estava um esquema mais tático, mas joga em Ademir, bota para correr, bota o time para funcionar. Olha que o Bahia andou perdendo gols, os caras tiveram uma ou duas chances, mas o Bahia andou perdendo gols, já tinha perdido no primeiro tempo, volto a repetir, aquele lance de cobrança de falta, muito bem feita pelo Lúcio Rodrigues, tinha perdido aquele gol, aquela chance importantíssima com o Cauli, que fez uma grande jogada individual, mas foi mais lento do que deveria. Devia ser mais ágil na jogada. Tinha perdido aqueles gols. No segundo tempo, já tinha perdido um gol com Jean Lucas, ali pela meiuca, sobrou para ele e tal, ele foi mal. Antes, outra bola com o Jean Lucas. Então o Bahia teve oportunidades, mas conseguiu fazer o gol, é o que eu venho dizendo sempre. Eu procuro ser sempre pelo justo. O Bahia perde muitos gols, mas a defesa também toma muitos gols. Maior prova ontem. Fez um gol e segurou. Parabéns ao Ceni. Eu não esperava que desse tão certo esse esquema de miolo de zaga com Canives, com David Duarte, mas já esperava e já cantava essa pedra aqui no Farol Tricolor de que deveria entrar no jogo Eric no lugar de Caio Alexandre. Eu continuaria com isso aí, não precisa fazer esse rodízio ainda no domingo. Vamos ver se esse esquema aí, eu repetirei essa equipe no domingo, vamos ver se esse esquema de jogo pode ser aprimorado e quando precisar, faz aquele rodízio. Bom, vindo com as notas do professor, aquele tradicional Fernando Cabuz, já que eu estou sem a vinheta aqui, aliás, eu estou com a vinheta, mas não sei manobrar isso aqui, estou aprendendo, na próxima já faço melhor. Vindo com as notas do professor, Ronaldo, no jogo de ontem, bem, soube fazer a manha, soube fazer a cera também quando precisou, e nas intervenções pontuou bem, estava bem colocado, fez uma grande defesa, o cara cortou para o lado esquerdo da defesa do Bahia, já na grande área, emendou para o gol, ele tirou ali seria o gol dos caras. Se o goleiro não tem boa presença, seria o gol dos caras. Nota 7 para ele. Arias não foi bem no segundo tempo. Deu muito espaço ali e precisa melhorar. Continua sendo um bom jogador, continua sendo uma boa opção, mas já me impressionou
de maneira muito mais intensa assim que chegou. Eu era admirador, continuo sendo admirador do futebol do Allianz e achava que ele seria efetivamente o titular da lateral direita do Bahia, coisa que já não acho. Acho que ele é uma boa opção e, por um momento, o Gilberto é mais interessante do jogo para o Bahia, na minha opinião, do que o Allianz. Entre os dois, eu começo com o Gilberto. Na zaga, já analisei, e então o Allianz pega uma nota, não comprometeu, de fato não comprometeu, um jogo difícil. O Canives, o Allianz pega uma nota 6. Canives e David Duarte. Achei Canives bem, sem comprometer, mas esteve bem sóbrio, sem exageros também, vai com a nota 7. David Duarte, bem, dos melhores do Bahia em campo. O melhor do Bahia, indiscutivelmente, Eric Pulga. 8 para David Duarte. Luciano Juba deu conta do recado. Acionado algumas vezes mais adiante, do meio campo para frente, nota 7 para Juba também. Jean Lucas, muito bem no jogo. Jean Lucas, muito bem no jogo. Me agradou também bastante. Mais sóbrio, sem se mandar para o ataque e ficar por lá, voltando, compondo aquele espaço de marcação com o Eric. Uma nota 8 para Jean Lucas, me agradou. Everton Ribeiro não me agradou. Não esteve bem, não foi feliz no jogo. Tentou coordenar aquela experiência, a composição, a técnica, mas não me agradou. De fato, não vi uma boa partida do Everton Ribeiro, que tem uma admiração também pelo seu futebol. Ontem foi substituído e bem substituído. Bem substituído no sentido de cabia a substituição dele. Ontem, uma nota 4. Entrou Caio Alexandre, depois eu falo do que entrar. Cauli bem no jogo, vem melhorando, precisa ser só mais aceso, mais vivo, mais ligado. Perdeu de combate. Não precisa sair voltando para a defesa para fazer falta, não. Mas perdeu, não se conforme de perder. Busque um posicionamento, espera um companheiro chegar. Perdeu a bola do meio campo para frente, volte para o meio de campo. Perdeu no meio de campo, volte para a intermediária. Não precisa marcar como se fosse um lateral, um zagueiro, um volante, não por isso. Mas vem melhorando. Eu gostei da presença do Cauli no jogo de ontem. Nota 7. Eric Pulga o melhor, sem dúvida nenhuma. Jogador diferenciado. Se é algum jogador daí do eixo, Rio-São Paulo, qualquer coisa assim, a conversa já seria, olha aí, ó, tá vendo? É jogador de seleção, tem que ir para a Copa para anotar. Nada disso. Mas fez um golaço e um gol de quem olha o jogo. Se inscreva com a gente, dê o seu positivo, acione aí o sininho para receber notificações, prestigie o nosso Farol Tricolor. Nós do Farol Tricolor gostamos tanto de vocês e sei que vocês gostam da gente, mas vamos com isso aí. Positivo, inscrição e o sininho para receber notificações. Mas seguindo, Lúcio Rodrigues não esteve bem. Podia ter feito aquele gol de falta. Lutador, batalhador, indiscutivelmente que sim, mas uma nota 5, até por ter mandado aquela na trave, tudo bem. O Bahia fez as suas substituições, saiu Jean Lucas, muito esgotado ali, realmente deu a pinta que estava cansado mesmo. E entrou Rodrigo Nestor, eu vou deixar sem nota. Teve algumas participações que poderiam ser bem mais interessantes, mas não comprometeu, mas vou deixar sem nota. Entrou Caio Alexandre, vou deixar sem nota também. Contribuiu dentro daquele estilo dele, mas nada para impressionar. Kaique tentou de novo aquelas coisas que ele faz, aquele drible, aquela carregada, mas também fica sem nota. Esse sem nota, uma faixa de 5, 6, e jogaram meio tempo, então nenhum destaque maior. Ademir entrou, aí sim, o Ademir pode ter uma nota 6, porque fez mais o papel dele, fez o que a gente já conhece, fez o que espera, podia fazer mais, mas compôs. O William José, eu achei que teve a sua participação, teve a sua colaboração, uma colaboração importante, andou perdendo as bolas e pedia desculpa. Não é isso que a gente quer que ele não perca as bolas, ou não perca tantas bolas. Mas teve posicionamento, caiu para o meio de campo quando ele viu que a coisa estava difícil, fez aquela do pivô, fez a jogada de corpo. Eu dou uma nota para o William José, vamos dizer, colaborou no gol, nota 6 para ele, colaborou no gol, nota 6. E o técnico Rogério Ceni, eu daria uma nota 8 ou 9. Aquele resultado de ontem tem muito a ver com o Rogério Ceni, tem muito a ver
com sua comissão técnica, trabalho de investigação, trabalho de apuração. Eu achei muito interessante, muito válido, e eu vou dar uma nota 9. Pronto, vou dar uma nota 9 porque o Rogério Ceni, com sua equipe de trabalho, com o time do Bahia, eles conseguiram um resultado admirável, expressivo, mostrando que o Bahia pode seguir adiante. Essa é uma questão. O Bahia tem boas opções. Olha que o Bahia não vem contando com Gabriel Xavier, que era um jogador titular no miolo de defesa. Olha que o Bahia não está contando também com Iago Borducci, que era um jogador que tinha condição de conseguir a titularidade, liberando o Luciano Juba para o meio de campo e para o ataque. Então é importante que a gente dê essa olhada, tenha essa observação de que o Bahia ontem, se for conferir, basta ver a escalação. Ronaldo é titular. Pelo visto, sim. Arias não é titular. David Duarte não vinha sendo titular. Eric não vinha sendo titular, embora eu achasse que ele vai ser titular há muito tempo. 1, 2, 3. Everton Ribeiro titular. Cauli não vinha sendo titular. Alternava aí, mas não vinha sendo titular. 4. Não é? Pronto. O Bahia entrou com esses 4, por exemplo, que não são jogadores efetivamente titulares de sua equipe. E sentindo falta de outros jogadores importantes. Mas deu conta do recado, fez um jogo importantíssimo em termos de presença em campo, personalidade, soube jogar o jogo, como diz a boleirada. Não teve aquele negócio do sofrer, soube jogar o jogo. Mantenho a minha observação em relação a coisa que eu já me queixo e já trato aqui do Farol algumas vezes, de que o Bahia, quando vai ao ataque, principalmente se estiver ganhando, principalmente em fim de jogo, a não ser que esteja perdendo, está no desespero nenhum. Mas se é um empate, se é um jogo interessante, vai para o ataque, mas não precisa se mandar e deixar ali aberto. Eu me lembro que no ano passado o Bahia perdeu para o Palmeiras, quando teve isso, foi todo mundo lá para o ataque e o Palmeiras voltou no contra-ataque a partir do meio de campo. Voltando para o jogo de ontem e trazendo a minha observação. Houve, quando o Nacional, estou querendo chamar Penharol, Diego, você está chamando Penharol, hoje eu não chamei vez nenhuma. Quando o Nacional de Montevidéu, Uruguai, sentiu que o jogo estava cada vez mais fugindo do controle, que o jogo estava ficando perdido mesmo, ele passou a exercer uma pressão, mas o Bahia conduziu bem. Só que, àquela altura do jogo, finalzinho de partida, o que tem que fazer aí voltar ao papo do que se existe. Uma linha de 4, goleiro e a linha de 4, pronto. 3 do meio de campo. Esse 1 do meio de campo pode ir, 2 do meio de campo pode ir, no máximo. Mas fica 1 que é do meio de campo. Não precisa se mudar, não precisa ir Eric Pulga no fim do jogo, perdoe. Não precisa ir o Eric meio campo, não precisa ir Jean Lucas. No fim do jogo, vai dando 1-0, o jogo já está para nos trazer os 3 pontos. Para que os 2? Vá 1, fica o outro. Se Everton Ribeiro tiver, vá ou fique, a depender da situação. Mas zagueiro ir para o fim de jogo, dando 1-0, fica a zaga toda ali. A zaga toda. E isso é um aprendizado. Foi como o Rogério Ceni disse, e é verdade, Libertadores é um outro lance. Campeonato Brasileiro é outra coisa. São 38 jogos. Muitas vezes quem começa bem até é rebaixado. Quem começa mal chega a ser campeão. A gente sabe disso. O Bahia fez um primeiro turno no ano passado muito bem, não fez um segundo turno bom, veio dar uma melhorada a partir faltando 6 jogos ou 7 ou coisa assim. Então, são as minhas observações. Eu dou os parabéns ao Bahia, sem dúvida alguma, ao Rogério Ceni, sabendo, como diria o outro, a luta continua, companheiro. Isso uma competição de tiro curto, é uma competição de grupos, e nos grupos seguem 2. Tendencialmente, a dificuldade será do Nacional almejar qualquer coisa. Mas, do que a gente acompanha, o Bahia chegou, tirou a diferença de um resultado ruim, um empate dentro de casa, e venceu o Nacional fora de casa. Estão jogando, a essa altura que eu estou gravando, Atlético Nacional, Internacional e Atlético Nacional, o jogo em Porto Alegre.
vocês acompanham com a gente vai conversando e trazendo novidades. Eu agradeço muito a vocês, para você que chegou agora, grande Diego, meu filhão, parceirão aqui do Farol Tricolor, por compromissos profissionais, não está podendo participar do nosso trabalho de hoje, da nossa gravação. Ainda assim, fiquem ligados, esse positivo é muito importante para a gente, o tal do like, não é? Se inscreva, ou recomende um amigo seu, uma amiga sua, ou um tricolor, inscreva-se com a gente, dê esse positivo, inscreva-se com a gente e acione o sininho aí, porque você vai receber as notificações. Fiquem todos com Deus, um grande abraço e na esperança do Bahia cada vez mais se firmar nessa Libertadores, que é o que eu estou tratando agora. Porque a gente é uma salada mista. É tomate, é pepino, cebola, alface, é o que for. É uma salada mista mesmo. Então, uma coisa é Campeonato Brasileiro, outra coisa é Copa do Brasil, outra Copa do Nordeste e outra Libertadores. Eu estou falando hoje especificamente da Libertadores, embora a gente se lembre que domingo tem Campeonato Brasileiro e na Ponte Nova, Bahia e Mirassol. Vamos revelar isso mais adiante. Grande abraço, muito obrigado e até a próxima.